Queridos, recebam a paz do Senhor. Estamos mais uma vez diante da presença de Deus para junto compartilhar com meus amados irmãos acerca de um tema tão importante, de um tema que muitas vezes vai confrontar com a vida que nós estamos vivendo nos últimos dias, onde o comentarista desta lição acha por bem de abordar um tema tratando sobre a martiologia, ou por que não dizer, a doutrina do pecado. Dando um título para esta lição, disse ele que libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, queridos, hoje nós estamos vivendo dias onde existem igrejas e denominações para todos o gosto. Verdade é, queridos, que nós, neste mundo que nós estamos vivendo, nós podemos fazer tudo. Não podemos garantir que podemos entrar no céu do jeito que nós queremos. Até porque o Senhor Jesus, ele disse que a porta, ela é estreita, o caminho também ele é estreito. Então, queridos, o caminho que nos leva ao céu é um caminho que exige de nós renúncia. Então, querido, já falei em outras oportunidades, onde muitas vezes as pessoas têm o emprego como uma cruz que ele carrega, o casamento como uma cruz que ele tem que renunciar. Não, queridos, casamento é bênção de Deus. Empregos é porta que Deus abre para o sustento das nossas famílias. Porém, servir ao Senhor é renunciar a nós mesmos para podermos viver na presença de Deus, sendo liberto do pecado. Então, querido, nesta manhã quero compartilhar contigo acerca de um texto muito conhecido, aos Efésios, no seu capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Porém, antes, querido, eu quero te convidar, aonde você estiver, para que você venha abrir a sua Bíblia, mas antes de nós fazermos uso desta palavra, eu quero te convidar para nós fazermos uma oração, pedirmos a Deus que nesta manhã Ele venha abrir a porta da palavra. Queridos, eu tenho motivo suficiente nesta manhã para agradecer ao Senhor, para louvar ao Senhor. Hoje, queridos, eu posso dizer que sou o homem mais feliz deste planeta. Por quê, queridos? Porque um dia eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Então, outrora ou antes, eu andava caminhando a passos largos para o abismo, mas um dia o Senhor me encontrou. Aceitando Ele como meu Salvador, hoje eu posso dizer que vivo feliz. Então, quero neste momento agradecer a Deus, fazer uma oração agradecendo a Deus pela minha vida, agradecendo a Deus pela tua vida, agradecendo a Deus porque hoje a minha noiva está completando mais um ano de vida e eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que Deus colocou do meu lado para comigo somar, para ajudar. Existem, queridos, virtudes que nós devemos carregar. Entre elas, queridos, seria a gratidão. Principalmente para nós cristãos, devemos ser muito gratos a Deus. Então, queridos, ingratidão seria um pecado contra Deus. Disse Tiago que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete um pecado. Então, queridos, eu quero nesta manhã agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa, que está completando mais um ano de vida. Ela sabe o quanto eu a amo. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você é muito importante para mim. Queridos, quando te convido para participar desta live, não é para que venha dar ibope, não é para que venha subir o número de pessoas, não, queridos. É porque minha preocupação é que você esteja arraigado na palavra de Deus. A minha preocupação é que você venha junto comigo aprender a palavra de Deus. Então, nesta manhã eu quero agradecer a Deus pela sua vida, soberano Deus e eterno Pai.
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos encontramos, ó Deus, diante a Tua presença, Senhor, neste lugar, meu Deus, para juntos, ó Pai, aprendermos a Tua palavra. Senhor, quero ser agradecido a Ti, ó Deus, pela vida da minha esposa, que o Senhor continue, Pai, abençoando a minha esposa com toda sorte de bênçãos espirituais, que o Senhor venha, meu Deus, abrir as portas do céu, está cercando a Tua filha, Senhor, guardando, meu Deus, livrando de todo mal. Querido Deus, eu quero Te agradecer, Pai, porque um dia o Senhor preparou, Pai, alguém que viesse somar, ó Deus, no meu ministério. Quanto a isso, ó Pai, eu só tenho que Te agradecer. Senhor, quero Te agradecer pela minha vida, pela vida de cada irmão, cada irmã, Pai, que estão participando, ó Deus, neste momento, Senhor amado, desse estudo da Tua palavra, pela vida, meu Deus, dos nossos irmãos aqui do Jardim Santo Inácio, os nossos irmãos de idade, nossos irmãos enfermos, ó Pai. Quantos deles, meu Deus amado, que estão ansiosos para estar na Tua casa. Porém, disse bem o sábio Salomão, que existe um tempo determinado para tudo, e esse tempo é o tempo que o Senhor preparou para estarmos um tanto mais, ó Pai, junto às nossas famílias. Senhor, venha abrir a porta da palavra nesta manhã, ó Deus, e venha nos abençoar. É o que eu Te peço, Pai, já Te agradecendo, em nome de Jesus. Queridos, abra a sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Efésios. No seu capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, até o versículo de número 10. Queridos, a Bíblia vai nos dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Querido, nesta manhã, estamos diante de uma temática, como eu acabei de falar para os irmãos, hoje, 3 de maio de 2020. E o tema desta lição é libertos do pecado, para uma nova vida em Cristo. Então, queridos, nós podemos observar que no texto áureo, o comentarista achou por bem de fazer menção do versículo de número 4 e o versículo de número 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, queridos, observamos, querido, que não é apenas pelo seu grande amor, mas é pelo muito amor pelo qual Ele tem com cada um de nós, que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, queridos, é de conhecimento dos meus amados irmãos, que por meio da sua maravilhosa graça divina, nós fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito de vida eterna. Querido, podemos observar que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no seu capítulo de número 3, a partir do verso de número 21, o apóstolo Paulo ele vai fazer menção que todos pecaram, sem exceção, todos haviam transgredido, sem exceção, todos haviam errado o alvo.
Então, queridos, nós podemos observar quando o profeta messiânico, o profeta Isaías, no seu capítulo de número 59, Isaías vai fazer menção, seu versículo de número 1 e o versículo de número 2. Disse bem Isaías que os ouvidos do Senhor, eles estão atentos para ouvir o clamor dos seus filhos. Disse Isaías que o braço do Senhor, ele está estendido para abençoar a nação. Porém, queridos, nós vamos observar no seu versículo de número 2, onde Isaías vai fazer menção que existe algo que cria uma barreira. Segundo Isaías, o pecado, ele faz uma separação. O pecado, ele cria um muro entre nós e o nosso Deus. Não é que Deus não vai ouvir, porque o nosso Deus, ele não precisa que nós venhamos a gritar. O nosso Deus, ele não precisa, queridos, que nós venhamos a sair por aí bradando para que ele venha nos ouvir. Porém, queridos, atender é diferente. Podemos observar que aquele cego de Jericó, ele clamava em alta voz, porque ele tinha uma convicção, que somente Jesus poderia lhe abrir os olhos. Nesta manhã, eu quero te convidar a ficar atento, porque o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com você. Alguém mandava ele se calar, mas ele clamava ainda mais alto. Mas, queridos, podemos observar que eu acabei de falar que o Senhor não precisa que nós venhamos a gritar para ele poder ouvir. Mas por que, queridos, será que aquele cego, ele clamava em alta voz? Porque, queridos, com certeza, ele já tinha tentado de tudo, mas ele ainda não tinha tentado se aproximar de Jesus. Mas ele ouviu falar que o Senhor estava passando. Oh, queridos, nesta manhã, o Senhor está, aleluia, falando comigo, o Senhor está falando com você. Então, queridos, aqueles que disseram que ele não precisava, ou que ele deixasse de chamar pelo mestre, porque o mestre não iria lhe ouvir, foi os mesmos que pararam, olharam para aquele moço e disseram: olha, ele te chama. Então, queridos, no capítulo 59, o verso de número 2, a Bíblia vai nos dizer, queridos, que o pecado, ele faz uma separação entre o homem e Deus. Então, querido, cria uma divisão. O Senhor quer nos ouvir, o Senhor quer responder o clamor da sua igreja, o Senhor está atento ao clamor dos seus filhos. Porém, queridos, existe algo que faz uma separação. Podemos observar, onde o mesmo profeta messiânico, ele vai nos dizer: de que é que o homem se queixa? Então ele dá uma resposta dizendo que o homem deve se queixar dos seus próprios delitos, dos seus próprios pecados. Querido, é importante observar, queridos, que Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele vai fazer menção na sua epístola, capítulo número 1 e o versículo número 15, que disse, queridos, que o pecado, ele sendo consumado, ele gera a morte. Mas o que é pecado? Pecado, queridos, é sair do caminho. Pecado, querido, é nós escorregarmos. Pecado é nós pisarmos em falso. Pecado é nós errarmos o alvo. Então, queridos, é importante nós observar que a compaixão do Senhor, queridos, ela alcança toda a humanidade. Deus, disse Pedro, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Então, queridos, a Bíblia vai nos dizer que o Deus que nós servimos é um Deus que amou o mundo, é um Deus que amou o pecador. Pode ser, queridos, que por uma pessoa boa, eu e você venhamos a tentar ajudar, mas Deus, ele deu a sua vida, estando eu caído, estando eu em pecado. Quando nós viramos as nossas costas para Deus, o Senhor ainda está pronto para nos ouvir. Por isso, que quando Adão e a Eva, eles desobedecem à voz do Senhor, tentam se esconder, virando as costas para Deus, mesmo assim,
O Senhor chama pelo nome e pergunta para Adão aonde é que Adão estava. Porque Deus, Ele tem prazer que eu e você venhamos a nos arrepender e chegar um pouco mais próximo de Deus. Então, queridos, nós fomos alcançados, querido, por um favor que nós não merecíamos. Quando estava, querido, estudando esta lição, eu comecei a imaginar-me. De repente, um dos meus filhos desobedece e merece uma correção. Mas aí, como um pai, eu pego o meu filho e levo o meu filho numa lanchonete, levo o meu filho para tomar um lanche, levo o meu filho para comer um churrasco. Então, eu estou dando a ele aquilo que ele não merecia. O que Deus fez conosco foi justamente isso. Nós merecíamos ser castigados e o Senhor reteve o castigo que nós merecíamos e nos alcançou com a sua graça. Então, queridos, graça é um favor que nós não merecíamos, mas que o Senhor Jesus nos alcançou. Então, queridos, nós fomos resgatados. Sendo resgatados daquele mundo de pecado, agora o Senhor Jesus, Ele vai nos dizer, no capítulo de número 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus, um capítulo, querido, que muito me chama a atenção, porque vai falar sobre as bem-aventuranças. Porém, queridos, ali o Senhor disse que nós somos o sal da terra e que nós somos a luz do mundo. Então, queridos, paramos um pouco para pensar. O sal, ele não é para salgar. Ninguém consegue comer uma comida que está salgada. O sal, ele dá sabor, ele traz sabor. Então, queridos, eu e você estamos neste mundo. Mas nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos, nós somos passageiros. Assim sendo, queridos, nós devemos dar sabor a este mundo. Assim sendo, queridos, nós devemos trazer a este mundo que está caído. Observamos no versículo de número 1, onde o apóstolo começa dizendo, e nos vivificou. Querido, o que é que estava morto? Era eu e você. Mas agora o Senhor Jesus, Ele nos vivificou. Quando que Ele nos vivificou? Quando nós estávamos sem vida, o Senhor falou para Adão que se o Adão e a Eva, ele viesse a comer do fruto que o Senhor havia ordenado para eles que eles não deveriam comer, certamente eles morreriam. Então, queridos, podemos observar que eles comeram. Mas eles fisicamente, eles não morreram a priori. Porém, espiritualmente, eles morreram. Então, queridos, nós estávamos mortos. Diz a Bíblia que o Senhor nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e em pecado. Então, meu querido, nós podemos observar diante desta lição que o apóstolo escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, tão relevante assunto, um assunto doutrinário. E eu tenho falado para os irmãos nas nossas lives de terça-feira, que existem alguns pilares, querido, que não podem ser removidos. Dentre eles é que o Senhor Jesus nasceu de uma virgem. Dentre eles é que o Senhor, Ele foi crucificado. Dentre eles, é que o Senhor Jesus, Ele ressuscitou. E o Senhor, Ele fez uma promessa, é a promessa que Ele vai voltar. Então, queridos, não dá para remover, não dá para mexer. Isto é fato. E podemos observar que Ele está às portas. Então, queridos, podemos observar que o pecado, ele trouxe uma separação entre o homem e Deus. Porém, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele nos alcançou. Então, queridos, podemos observar no seu versículo de número 2, onde o apóstolo vai escrever, em que noutro tempo andaste. Então, queridos, podemos observar que num tempo passado, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Por que não dizer um provérbio bem popular? Nós éramos Maria vai com as outras. Então, para nós, tudo estava bom, tudo estava certo e tudo estava dando certo. Porém,
disse o apóstolo Paulo que nós vivíamos segundo o governo deste mundo, ou príncipe deste mundo. Então Paulo, ele disse que agora opera um espírito mau sobre os filhos da desobediência. Porém, eu e você agora não somos mais filho da desobediência. No passado, sim, no passado nós andávamos segundo o curso deste mundo. Mas agora não, querido, agora nós temos o Senhor Jesus. Então, no seu primeiro tópico, o comentarista ele vai fazer menção da antiga natureza. Uma natureza que era morta, uma natureza que estava em ofensa e em pecado contra Deus. Então, querido, ele começa iniciando, dizendo, ou lembrando a nós, falando de uma vida regenerada, falando de uma vida que foi transformada, falando de uma vida que agora anda com Deus, não mais segundo o curso do mundo, mas agora sendo orientada pelo manual. Num passado não tão distante, nós tínhamos um manual chamado Guia. Então, quando nós queríamos ir a uma rua de São Paulo, nós pegávamos aquele guia e nós, com muita facilidade, conseguíamos localizar o local onde nós gostaríamos de ir. Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, é o guia. É o guia que nos leva até o céu, é o guia que nos leva até Jesus. Então, queridos, é verdade que se alguém quiser este guia, é preciso negar a si mesmo. Hoje facilitou bastante, hoje nós temos o Waze. Porém, queridos, hoje o mundo está facilitando algumas coisas para nós, mas é bom tomar cuidado, porque muitas vezes essas facilitações, elas podem nos deixar, ou nos levar para distante do nosso Deus, ou nos tirar do caminho, ou nos fazer errar o alvo, ou nos fazer sair do caminho. Então, queridos, é importante observar que nós éramos, por natureza, a Bíblia vai nos dizer, queridos, que por natureza, nós éramos filhos da ira de Deus. Então, quem de nós não lembramos? Quando a Bíblia vai nos dizer que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou até a narina de Deus, a ponto que o Senhor Deus chamou a Abraão, avisando para Abraão que ele ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Porém, queridos, nós podemos observar que o Abraão, ele começa a clamar ao Senhor pedindo uma oportunidade, pedindo misericórdia, que se naquela cidade houvesse 50 justos, o Senhor ia destruir aquela cidade por conta de 50 justos. E o Senhor disse que se houvesse 50 justos naquela cidade, ele não iria destruir a cidade. Abraão, observando, conhecendo e vendo como a sociedade estava vivendo, Abraão, ele volta até o Senhor. E agora ele faz para o Senhor uma segunda pergunta, dizendo para o Senhor, que se naquela cidade só houvesse 45 justos. E ele foi baixando, os irmãos conhecem muito bem a história, chegando a 30, chegando a 25, chegando a 10 pessoas justas. Mas o Abraão sabia que naquela cidade não tinha pessoas justas. E agora Deus manifesta a sua ira, destruindo a cidade de Sodoma e Gomorra e circunvizinhas. Então, queridos, nós éramos por natureza, disse o apóstolo Paulo, filhos da ira de Deus. Mas aí, querido, nós demos o primeiro passo. O primeiro passo que nós demos foi quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Então, na nossa consideração, podemos observar que nós éramos filho da ira de Deus. Mas aí, o Senhor nos vivificou. Quando que o Senhor nos vivificou? Quando nós estávamos mortos em pecados e em ofensa. Então, querido, é importante observar que a palavra ofensa, no grego, é parapitoma, ou tem o sentido de passo falso,
uma forma deliberada. Quer dizer, estou caminhando. Se de repente, queridos, eu der um passo em falso, eu tenho uma tendência, estou propício a cair. Então, queridos, mas é importante nós observarmos que no grego, a palavra pecado é amartia, que descreve aquele que erra o alvo. Então, como já falei para os irmãos, que o pecado é errar o alvo. E qual que é o alvo daquele que aceitou a Jesus como seu Salvador? O alvo de quem aceitou a Jesus como Salvador é ir para o céu. Então eu costumo dizer que eu não aceitei a Jesus como meu Salvador para ser próspero. Eu não aceitei a Jesus como meu Salvador para arrumar uma namorada linda, como arrumei. Eu não aceitei a Jesus como meu Salvador para arrumar um emprego. Eu não aceitei a Jesus porque eu tinha medo do inferno. Eu aceitei a Jesus porque eu quero ir morar no céu. Mas quando nós pecamos, nós estamos errando o alvo. Em vista disso, querido, o homem, em sua natureza decaída, foi diagnosticado como morto. Então, queridos, o morto, ele não sente, o morto, ele não fala, o morto, ele não vê e o morto não anda. Assim vivíamos nós. Podemos observar no seu versículo de número 2, quando o apóstolo Paulo, ele diz que outrora, no tempo passado, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Ou seja, é uma declaração real da condição de uma pessoa que anda sem Deus. Então, queridos, o conceito de morte moral e espiritual é provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então, como já falei para os irmãos, Tiago, irmão de Jesus Cristo, escrevendo a sua epístola, no capítulo de número 1 e o versículo de número 15, ele vai fazer uma comparação que o homem que está em pecado é um homem que está morto. Por quê? Porque a morte, ela faz separação desta vida terrena. Então agora, quando o fôlego de vida é retirado, o corpo não tem nenhum poder. Assim nós, se pecarmos, nos distanciamos do nosso Deus. Então, querido, o corpo, ou a natureza pecaminosa, ela impede o homem de obedecer, impede o homem de ouvir a voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto está vivendo. Quem de nós não conhecemos, quando o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, número 5, o apóstolo Paulo agora vai fazer menção ou trazer algumas recomendações para as pessoas que estão vivendo em Cristo Jesus. Então ali Paulo vai fazer uma recomendação acerca das mulheres que são viúvas. Então Paulo começa falando que uma mulher que deve ser cuidada, a viúva que deve ser cuidada, ela deve ser uma mulher prudente, ela deve ser uma mulher separada, ela deve ser uma mulher sensata. Por quê? Porque se ela vier a cair, vier a tropeçar, mesmo que ela esteja viva, ela é considerada uma pessoa morta. Então, queridos, Paulo começa dando uma recomendação que deve ser considerada como viúva, aquela que verdadeiramente se mantém na sua viuvez. Então, ali o apóstolo Paulo estava dando a recomendação clara, dizendo que se alguém cuida ser religioso, mas não tem cuidado dos seus, principalmente do da sua família, ou dos da sua família, ele é pior do que o infiel e ele negou a fé. Então, queridos, de que adianta nós queremos ganhar o mundo todo e, por fim, perdemos as nossas vidas? Então, querido, muitas vezes nós adquirimos muita sabedoria, e isto é muito bom. Por onde eu passo, eu costumo dizer que esta oportunidade de estudar, ela é muito boa.
Mas nós temos que tomar cuidado para nós não nos perdermos no nosso estudo. Porque senão, querido, nós sabemos muito ou conhecemos muito da Bíblia, mas obedecemos pouco, praticamos pouco. E o Senhor não nos chamou para estar dando sermão, o Senhor nos chamou para andar como Ele andou. Então, queridos, podemos observar que a nossa ofensa, o nosso pecado, é a má conduta, em que noutro tempo nós andávamos. Então, querido, nós não podemos se conformar em viver como o mundo vive, em andar como o mundo anda. Nós agora, queridos, temos que andar na contramão do mundo. Paulo, ele está fazendo uma metáfora, Paulo está fazendo uma comparação sobre a atitude. Ele está se referindo a atitudes erradas, adotadas em uma vida passada. Então, queridos, hoje nós somos salvos, hoje nós somos regenerados. Então, nós não podemos andar como nós outrora andávamos. Então, observamos bem, andaste segundo o curso. Segundo Paulo escrevendo no seu versículo 12, Paulo disse que nós andávamos segundo o curso deste mundo, ou segundo os costumes deste mundo que era praticado, conforme esse sistema mundano, na época que nós estamos vivendo, tais como a imoralidade. Então, querido, ser santo hoje se tornou relativo. Mas Paulo, quando ele vai um pouco mais à frente, no seu capítulo de número 4, a partir do verso de número 23, nós podemos observar que Paulo agora, ele vai nos trazer uma orientação. Outrora, nós éramos por natureza filhos da ira de Deus, volto a repetir. Outrora nós andávamos segundo o curso deste mundo, ou seja, Paulo no seu capítulo de número 4, a partir do versículo de número 22, Paulo disse assim, aquele que mentia. Então, outrora, que nós não tínhamos a Cristo como Salvador, que nós não tínhamos a nossas vidas regeneradas, nós mentíamos. Aí Paulo disse, agora não pode mentir mais. Eu quero ler, para que não venha ficar só nas minhas palavras. No seu capítulo número 4, e o verso de número 22, Paulo disse assim, que quanto ao trato passado, vos despojei-vos do velho homem, que se corrompe pelos desejos desordenados, ou pelas concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso sentido. Então Paulo, ele disse que nós agora devemos nos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em verdadeira santidade. Então Paulo continua dizendo, pelo que? Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Por quê? Porque hoje nós somos membros um dos outros. Então Paulo, ele está dizendo que nós até podemos nos irar, mas que nós não podemos pecar. Nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Para quê? Para que nós não venhamos a dar lugar ao diabo. Queridos, o diabo ele ajuda a fazer. O diabo incita-nos a fazer, só que ele não ajuda a esconder. Então Paulo disse que agora nós não podemos mais viver uma vida mentirosa, viver na prática da mentira. Para Deus, queridos, não existe tamanho de pecado. Pecado é pecado. Então Paulo, ele vai dizer no seu versículo de número 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade.
Queridos, esse texto nos traz algo relativo que está acontecendo. Queridos, o que nós estamos fazendo para socorrer os mais necessitados? Queridos, o que nós estamos fazendo para que tudo isso venha a passar? Queridos, quando passar tudo isso, qual será a lição que nós vamos tirar? Então, queridos, podemos observar que Paulo, ele está dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Antes, mas só a que for boa, aquela que promover edificação, para que dê graça aos que nos ouvem. Então, queridos, podemos observar que quando nós não agimos assim, Paulo está dizendo que nós estamos entristecendo o Espírito Santo, porque agora nós somos feitura sua. Nós agora, queridos, somos servos do Deus Altíssimo. Então agora, querido, nós temos que falar a verdade, cada um com o nosso próximo. Voltando aqui à lição, queridos, é importante observar que o apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação, dizendo para nós que nós não podemos perceber que quando ele escreve aos irmãos de Roma, Paulo começa a dizer que nós não podemos se conformar com este mundo, mas nós temos uma obrigação. É a obrigação, queridos, de transformar. Transformar quem? A cada um de nós, pela renovação da nossa mente. Queridos, nós agora temos a mente de Cristo. Queridos, nós não podemos, querido, deixar nos influenciar. Muitas pessoas, querido, começam a dizer que agora nós estamos no tempo da graça, e quando eu olho para isso, algo me chama a atenção. É que a Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que no passado, na antiga aliança, era digno de morte todo homem que fosse pego no ato do adultério. Mas agora, querido, Jesus, ele vai nos dizer que aquele que tem um pensamento mau, aquele que maquina mal no seu coração contra uma mulher, ele já pecou contra ela. Então, queridos, existe o pecado na sua prática, mas existe o pecado no seu pensamento. E o apóstolo Paulo agora está nos aconselhando, querido, que nós não podemos andar segundo o curso deste mundo. Então, podemos observar no capítulo de número 12 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós podemos, queridos, ali tirar uma lição, onde Jesus vai nos dizer que o príncipe deste mundo, ele está induzindo as pessoas para que vivam na prática do pecado. E agora, queridos, estamos vivendo o mundo onde nada é pecado, não tem nada a ver. Essa muitas vezes é a expressão que nós ouvimos, e muitas vezes eu até costumo me perguntar, porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo número 4, o verso número 4, ele disse que o Deus desse século, ele cegou a mente das pessoas para que as pessoas não viessem a enxergar. Mas é importante, querido, que diante desse alerta, o apóstolo Paulo também, ele faz menção que nós não podemos, querido, exaltar a Deus e ao demônio ao mesmo tempo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus nos exaltou com Cristo. A partir do momento que Cristo ressuscitou, querido, Deus nos exaltou, nos dando uma oportunidade, a liberdade, que agora, se permanecermos fiéis a Ele, nós também seremos exaltados. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós andávamos fazendo a vontade da carne e do pensamento. Então, queridos, pensávamos algo, alimentávamos esse algo que nós pensávamos e terminávamos praticando. Então, a Bíblia vai nos dizer, no livro de Miqueias, a Bíblia diz, querido, que o povo de Judá,
Eles maquinavam no seu coração no decorrer da noite para pôr em prática no dia seguinte. Então, queridos, eu e você não podemos ficar alimentando esses desejos da carne, porque a Bíblia vai nos dizer que existe uma luta constante. E a nossa luta, queridos, ela não é contra a carne. A nossa luta, querido, é contra o espírito deste século. É contra as hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. Então, queridos, por isso nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos a inclinarmos aos pensamentos, aos desejos da nossa carne. Então, querido, todas as setas, elas são contra a nossa mente. Então, vem a seta contra a nossa mente. Se nós não desviarmos dela, se nós alimentarmos ela, nós terminamos, praticamos. Podemos observar que a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele se arrependeu de haver feito o homem. Lá no capítulo de número 6 e o verso de número 5 do livro do Gênesis, a Bíblia diz, queridos, que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Por quê? Porque o pecado do homem estava cheirando mal à narina de Deus. E os pensamentos do homem estavam sendo má continuamente. Então, queridos, ali quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, é que Deus sentiu tristeza de ter feito o homem. Por quê? Porque o homem estava se inclinando aos desejos da carne. Então, queridos, nesta manhã, eu quero te dar um conselho. Não vamos nos inclinar aos desejos da carne. Não vamos nos inclinar aos maus pensamentos, às práticas pervertidas. Por quê, queridos? Porque existe um desejo desenfreado, desordenado. E isto Paulo muito bem nos orientou. Mas por que esses desejos existem? Porque nós éramos, por natureza, filhos da ira. Isto, querido, quer dizer que nós estávamos condenados e desprovidos do favor divino. Então, Paulo agora, ele sublinha uma outra condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger. Então, tivemos agora recentemente, querido, justamente uma aula falando sobre a eleição. Então, Cristo agora, ele nos elege. Aprove a Deus nos eleger. Ou seja, nos predestinar de antemão. Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Não, querido. Deus já tinha em mente um segundo plano. Deus não criou o homem para pecar. Mas Deus, quando o homem pecou, Deus não foi surpreso. Deus não se assustou e disse, e agora o que eu vou fazer? Não. Deus já tinha um segundo plano. Qual que era o plano? É que o pecado, como natureza, indica a sede ou a sua localização no interior de uma pessoa. Isto é a origem do pecado. Mas esse fato, queridos, nos dá um entender que Deus, na sua misericórdia, ele agora cria a regeneração. Então nós podemos observar no livro do Levítico, quando alguém pecava, ele vinha até o sacerdote trazendo ali a sua oferta para ser oferecida pelo pecado. Mas agora Cristo nos vivifica. Observamos então agora o segundo tópico, vivificados pela graça. Então no passado, querido, nós precisávamos trazer uma oferta, para que essa oferta, para que esse animal ele fosse sacrificado. Mas Cristo já ofereceu de uma vez por toda essa oferta. E agora, por sua graça, ele nos alcançou. Então, queridos, ainda hoje, é lamentável nós observar. Quando tem crentes, querido, pode ser que de repente ele está falando no sentido figurativo. Quando está passando por uma prova, quando está passando por uma dificuldade, muitas vezes ousa dizer que ele está pagando um preço. Pode ser que no sentido figurativo ele esteja mencionando. Porque na verdade o preço já foi pago. Eu e você não precisamos mais subir escadas de joelhos. Eu e você não precisamos carregar uma cruz com rolemãs
para chegar até determinados lugares, para ali pagar uma promessa. Não, o preço ele já foi pago. Então agora nós que outrora andávamos, éramos por naturezas, filho da ira, nós agora alcançamos a graça de Deus. Então, vivificado pela graça. O que é isso, querido? É um ato de bondade e misericórdia. Estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou, ou vamos entender assim, nos ressuscitou. Nós, no pecado, estávamos mortos, havíamos ofendido a Deus. Agora Deus ressuscita esse morto, que não fala, não anda, não cheira. E agora Deus ressuscita esse morto, alcançando, ou sendo nós alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Então agora, após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, no versículo 3 nós vamos observar, queridos, que o apóstolo Paulo, ele vai fazer menção, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também outros são. Então o apóstolo Paulo vai trazer uma recomendação para que nós venhamos a tomar cuidado, para que naquilo que nós condenamos os outros, nós não venhamos a cair no mesmo erro. Então, queridos, observe, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia, que altera o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia explica a compaixão e simpatia para com os indignos. Então, queridos, quando nós vamos observar a epístola de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 11, a partir do verso 30 até o verso de número 32, o apóstolo Paulo, ele vai fazer menção, queridos, justamente dessa misericórdia de Deus, como nós fomos alcançados. De que forma que eu e você fomos alcançados? Então, queridos, podemos observar que ele diz: porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela graça. Então observamos que outrora nós éramos desobedientes, mas agora alcançamos misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então a Bíblia vai nos dizer que Deus, quando ele olha do céu para a terra, ele não viu nem o justo. Por quê? Porque Deus agora quer manifestar a todos e usar de misericórdia. Então todos nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós não estamos aqui porque somos melhor do que ninguém. Não, é porque nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Então, queridos, vamos lá. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade e o meio de escape da merecida ira. Então, queridos, observamos, nós merecíamos ser castigados. Mas lembra da pequena ilustração que eu fiz de um filho que desobedece ao pai? Ele merece o castigo do pai. Ele merece que o pai converse com ele, dê uma correção, mas o pai leva ele para tomar um sorvete, o pai leva ele para tomar um lanche, o pai leva ele para ir ao shopping. Então o pai está dando a ele o que ele não merecia. Foi isso que Deus ele fez conosco. Por quê, meus irmãos? Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundantemente misericordioso. Essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou.
Com isso, nós vamos observar no capítulo número 3, o tema da nossa Bíblia. O texto áureo da nossa Bíblia. Porque Deus amou o mundo. Amou o mundo de que maneira? De uma maneira inexplicável. A ponto, queridos, de dar o seu Filho para morrer por nós. Então é importante nós observar que a Epístola de João, primeira Epístola de João, no seu capítulo número 4, o evangelista João também vai fazer menção. Como é que é o amor de Deus? Como que nós fomos alcançados? Então, querido, observa isso. Vivificado por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou. Quando que o amor de Deus nos alcançou? Queridos, pode ser que por uma pessoa boa, eu e você venhamos a dar a vida. Pode ser. Mas Cristo deu a vida por mim, pecador. Cristo deu a vida pelo mais vil pecador. A Bíblia vai nos dizer que quando Cristo foi crucificado, estava ao seu lado 2 malfeitores. Um deles olhava para Cristo e dizia: perdoa a si mesmo, salva-te a si mesmo e desce da cruz e tira nós daqui. Mas o outro dizia assim: por que você fala assim? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este nem o mal fez. Mas ele também havia blasfemado, desobedecido, virado as costas para Deus. Mas agora ele olha para o Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, queridos, naquele momento o Senhor olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto, querido, é o amor de Deus por mim e por você. Nós éramos, queridos, por natureza, filhos da ira, desobedientes, ingratos, mas agora fomos alcançados pelo amor de Deus. Quando? Quando nós estávamos mortos em nossos pecados e em nossas ofensas. No mesmo texto nós podemos observar no seu versículo número 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Cristo ressuscita, Cristo agora nos vivifica. Quando nós aceitamos a Cristo, queridos, agora nossos passados, o Senhor pegou os nossos pecados e jogou para trás das suas costas, para não nos lembrarmos mais dele. Então agora, querido, podemos observar que por natureza, eu e você, aleluia, andávamos em desobediência. Todos nós, queridos, conhecemos a história de Nicodemos. No capítulo 3 do Evangelho de João, todos nós sabemos, a Bíblia vai nos dizer que Nicodemos, ele vai ter com Jesus, e ele vai de noite ter com Jesus. Mas observamos, querido, que agora o Senhor apela para Nicodemos, dizendo para Nicodemos que Nicodemos precisava nascer de novo. Nós outrora, irmãos, andávamos errados. Nós outrora, querido, tínhamos a ira de Deus sobre nós. Mas agora, querido, nós nascemos de novo. O convite de Jesus para Nicodemo foi dizendo: Nicodemo, necessário é vos nascer de novo. Então, querido, precisamos ter uma vida nova. Nós agora, queridos, somos uma nova criatura. Nós agora, queridos, temos a mente de Cristo. Devemos pensar como Ele pensa, devemos andar como Ele andou. Então, outrora nós andávamos desgarrados. Outrora nós andávamos fazendo o desejo da carne, mas agora não. Agora o Senhor convidou a Nicodemo para nascer de novo, ser uma nova criatura. Nós temos que passar e alguém olhar e dizer: aquele não era o fulano de tal, porque Eliseu, quando passa na casa daquela mulher, aquela mulher chama o seu marido e disse: olha, marido, vamos fazer o essencial para este homem, porque verdadeiramente eu tenho percebido que ele é um santo homem de Deus. Queridos, eu e você precisamos
Aonde passarmos, alguém olhar para nós e dizer: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Então, queridos, vamos voltar aqui. Não estamos mais mortos, mas Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Então podemos agora observar no seu capítulo de número 2, o verso de número 8 e o verso de número 9. Justamente onde a Bíblia vai nos relatar sobre um favor que nós não merecíamos. Nós não merecíamos ser castigados. Então agora, queridos, somos exaltados por sua graça. O apóstolo Gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está lá no versículo de número 6, do texto em pauta. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. O que é isso, queridos? Aqui o apóstolo está fazendo menção da ressurreição de Jesus Cristo. Nós podemos observar no seu capítulo de número 15 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo ele vai fazer menção que se nós esperarmos em Cristo, somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas eu quero fazer menção junto com você, capítulo 15 de 1 Coríntios, do versículo 3 ao versículo de número 8, e depois nós vamos ler, e depois nós vamos fazer uso do versículo 20 até o 25. Capítulo 15 de 1 Coríntios, aí na sua casa, abra em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 15, a partir do versículo 8. A partir do versículo 3. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto, queridos, a ressurreição de Cristo é fato. A Bíblia diz que primeiro ele foi visto por Ceifa, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. O apóstolo Paulo está fazendo menção que Cristo, ele ressuscitou. Nós sabemos que a Bíblia vai nos dizer que Maria vai de manhã bem cedo, lá à porta do sepulcro. E de repente ela chega lá, não encontra Jesus. Então ela começa a chorar. E de repente o anjo lhe aparece e diz: mulher, por que choras? E ela diz: aonde é que puseram o nosso mestre? Se foi você que levou, me diz aonde é que ele está. E agora aquele anjo diz: por que você está procurando o vivente entre os mortos? Vai e anuncia a Pedro, anuncia a Ceifa. Então agora aquelas mulheres vão e anunciam a Pedro. Então sai Pedro e João. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que eles chegam, João chega na frente, a observar, a olhar, não entra, mas Pedro chegou e entrou. E quando Pedro entrou, percebeu que o Senhor Jesus não estava mais ali, mas que ele havia ressuscitado. Então Paulo está dizendo que o Senhor apareceu a Pedro. Está dizendo que o Senhor apareceu aos 12, todos nós conhecemos, no capítulo 21, segundo o Evangelho de João. A Bíblia vai nos dizer que eles estavam reunidos, as portas fechadas. Quando de repente o Senhor aparece e diz: paz seja convosco. Mas Tomé, ele não estava naquele momento daquela reunião. Então Tomé, ao saber que Jesus havia ressuscitado, que Jesus havia aparecido para os seus discípulos, agora Tomé, ele questiona dizendo: se eu não ver as marcas, se eu não pôr a minha mão, eu não vou acreditar.
Mas a Bíblia diz que mais uma vez eles estavam reunidos, onde agora Paulo faz menção que o Senhor apareceu aos 12. Mais uma vez o Senhor apareceu e disse: paz seja convosco. E Tomé agora menciona o nome de Cristo. E o Senhor diz: Tomé, mas bem-aventurado Tomé, aqueles que não viram e creram. Oh querido, eu creio na ressurreição de Cristo. Oh queridos, eu creio que o Senhor Jesus está nesta manhã falando ao meu e ao seu coração. Mas a Bíblia vai nos dizer, queridos, que agora o Senhor também apareceu a mais de 500 irmãos, ou a mais 500 irmãos. E o apóstolo Paulo agora disse que, sendo ele um abortivo, o Senhor também apareceu a ele. Todos nós conhecemos o livro de Atos dos Apóstolos. No seu capítulo 9, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor aparece para Paulo, sendo ele ainda Saulo, e o Senhor faz uma pergunta e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ouve aquela voz, fica sem visão, e diz: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Cristo, a quem tu persegues. Então, queridos, Paulo está dizendo que o nosso mestre, ele ressuscitou, e que ele foi visto, querido, por Ceifa, pelos 12, por Tiago, por 500 irmãos, e agora também foi visto por Paulo. Então agora, queridos, no versículo 20, ele disse assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feita as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque quem vem, convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, queridos, podemos observar que agora o apóstolo Paulo, ao fazer menção da ressurreição do Senhor, Paulo disse, querido, que por conta do Adão, todos morreram em Adão, porque todos pecaram. Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo vai nos dizer que disse que por conta de um homem veio o pecado ao mundo, mas por conta de um homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição a todos os homens. Então, queridos, é importante observar que Paulo está dando ênfase à ressurreição de Cristo. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou a abundante riqueza da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e o seu privilégio são conferidos pela imensurável graça de Deus, um favor que nós não merecíamos. Então, queridos, o tópico de número 3, a Bíblia vai nos relatar, o escritor, o comentarista, queridos, vai fazer menção: a salvação não vem das obras. Então, queridos, estamos observando agora, queridos, com muito respeito, mas muitos políticos fazendo live, dizendo que está dando cestas básicas, dizendo que está fazendo isso, você deu parte do seu salário para isso, para aquilo. Quem sabe, queridos, a preocupação não está em abençoar alguém. Quem sabe, queridos, estão se baseando porque tem, agora em outubro tem eleição novamente, mas Cristo é diferente, queridos. Cristo não pensa dessa forma. Cristo deu a sua vida sem eu fazer nada para merecer. Então, querido, muitas pessoas estão fazendo obras, achando que por fazer obra vão alcançar a salvação, vão ter alguns méritos. Mas observe, querido, que no versículo 2, ele diz, no versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
Então, querido, porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Então, queridos, não para ganhar voto, não para ser popular, não, queridos, agora nós somos salvos em Cristo Jesus. Lembra que eu falei? O que será que nós estamos fazendo em meio a esta pandemia? Então, queridos, agora, como a graça já nos alcançou, e por isso nós temos a salvação, essa salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite aos salvos desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Então agora, queridos, somos salvos da ira de Deus, somos salvos da escravidão do pecado. Outrora, queridos, nós éramos animais montadas de inimigos, porém agora nós somos salvos. E agora, querido, por sermos salvos, por termos alcançado a salvação, o livramento do poder da maldição, como falei, queridos, nós não aceitamos Jesus para sermos prósperos. Não aceitamos Jesus porque temos medo do inferno. Não aceitamos Jesus porque temos convicção que se este corpo tombar por terra, nós estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado, da morte, e a ressurreição do homem, a comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como seu Salvador. Então, queridos, podemos observar agora que todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador, foi a eles convidado ou confiado o direito de uma ressurreição. Então, queridos, disse o apóstolo Paulo ainda em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, isto é, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. Então agora o apóstolo Paulo aqui no capítulo 5, a partir do verso 13, ele está fazendo um comentário, querido, a partir do verso 11, ele está falando sobre o ministério da reconciliação, em que Cristo nos reconciliou consigo mesmo. Então, querido, observe que a palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Então, queridos, não é por obras, não é por mérito, não foi por minha causa, ou não foi porque eu tomei uma iniciativa. Não, foi uma iniciativa de Deus. Deus, Ele faz o projeto. Qual que é o projeto? De resgatar o homem. Deus envia Jesus Cristo e Jesus Cristo obedece, descendo às partes mais baixas desta terra, dando a sua vida por mim. E Senhor Jesus agora, veio o Espírito Santo. Ele disse que Ele iria para o Pai, mas Ele não ia nos deixar órfãos. Ele ia enviar um outro Consolador. Ele estava falando de alguém semelhante, alguém igual a Ele, o próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, que nos convenceu o homem do pecado e da justiça. Então, queridos, não foi uma iniciativa minha, não foi uma iniciativa do homem, foi uma iniciativa de Deus. A graça que Deus ativa em nós. Óbvio, querido, que aí vem o livre-arbítrio, que capacita o pecador para que responda com a fé ao chamado do Evangelho. Então, queridos, Deus, Ele não acabrestou ninguém. Deus, Ele deu o direito. Deus, Ele deu a oportunidade. Ele disse no livro de Deuteronômio, Deus disse que ponhava diante do homem a vida e a morte. Mas Ele tinha um conselho. O conselho era que o homem, lá no capítulo 30, era que o homem viesse escolher a vida para que vivesse. Assim, querido, a salvação, mesmo sendo uma iniciativa de Deus, mesmo sendo um favor que nós não merecemos,
Deus dá esta liberdade para que eu e você venhamos a escolher. Ainda que Ele, desde a fundação do mundo, ou ainda antes da fundação do mundo, Deus já havia nos eleito para a salvação. Porém, Ele dá essa oportunidade, essa liberdade de nós escolhermos. Quando Ele diz que põe diante de nós a vida e a morte, mas Ele nos dá o conselho. É o conselho que nós venhamos escolher a vida para que venhamos a viver. Então, querido, todavia, sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Então, veja só, de repente pode ser que alguém ache por bem de resistir, não aceitando esse favor que Deus nos deu. A fé deve ser considerada como uma aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Então, queridos, existe a fé, que eu creio que vou orar por um enfermo e o Senhor vai curar aquele enfermo. Existe a fé, que eu creio que vou fazer uma entrevista de emprego e Deus vai preparar e vai abrir aquela porta de emprego. Mas a fé da qual estou falando é a fé que foi gerada em mim para crer que o Senhor Jesus foi crucificado por causa dos meus pecados. É a fé que me dá o direito de entender que assim como Ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar. É a fé que me dá o direito de entender que a obra de Cristo foi o suficiente para que eu fosse salvo. Então agora eu não preciso subir escada de joelhos, agora eu não preciso levar uma cesta básica para alguém para ser salvo, não. Eu levo porque sou salvo, não para ser salvo. Eu faço as obras porque eu sou salvo. Obras como evidência da salvação. É justamente o que Paulo está querendo dizer, para que nós venhamos a endossar a origem da nossa salvação. É importante observar, isso não vem das obras. Então no capítulo 2, e o verso 8, a parte B do versículo, diz que não vem das obras. Trata da salvação pela graça, que provém de Deus. A segunda, ela ratifica a salvação, não vem das obras, o que indica não se tratar de uma recompensa, de algum ato humano. Então a salvação, ela não vem da recompensa de um ato meu, de algo que eu fiz. Deus foi quem fez, apenas eu o aceitei. Essa afirmação exclui a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Então, querido, podemos observar que a salvação é uma realização divina. Porém, somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para boas obras. Então, tenho certeza que os irmãos são sábios e que vão lembrar que eu falei para os irmãos logo no início, que Tiago, ele vai nos dizer que se alguém cuida ser religioso, mas não faz nada, a religião desse é uma religião vã. Então Tiago está dizendo, se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, a religião desse é vã. Queridos, nós estamos vivendo, deixa eu abrir aqui um parênteses, em tempos de pandemia. E o que é que eu estou fazendo como crente? Eu creio que a oração, ela tem poder para mover as mãos de Deus. Eu creio que a oração, ela faz o rei perder o sono. Quem de nós não lembramos da história de Mardoqueu? A Bíblia vai nos dizer que o Mardoqueu, ele estava sendo ameaçado, não somente ele, como todos os judeus, por um homem por nome de Amã, que estava planejando para tirar a vida dos judeus. Porém, nós sabemos que a Esther, sendo ela sobrinha
e criada por Mardoqueu, agora estava no palácio, sendo ela a rainha. Então Mardoqueu, ele manda um mensageiro e pedir que a Esté viesse a chegar diante do rei Assuero, para que viesse a invocar ao rei em favor dos judeus. E a Esté, ela, em primeira instância, ela se nega. Quando ela olha da janela, que vê o Mardoqueu vestido de saco, coberto com cinza, como gestos de humilhação, ela pergunta o que está acontecendo. Quando ele fala para ela, ou manda avisar, ela disse, ele sabe, Mardoqueu sabe que não é tempo de entrar na presença do rei. Mas o Mardoqueu manda uma mensagem para ela, dizendo, quem sabe, foi para isso que Deus te levantou. Foi para isso que você chegou até o trono, ou chegou a ser a rainha. Mas fica sabendo você, que se você não interceder ao rei pelos judeus, todos nós vamos ser mortos. Porém, se você não fizer, Deus entrará com providência de uma outra forma. Então, queridos, a minha pergunta é, em tempo de pandemia, como cristão, o que eu estou fazendo? Eu estou orando pela nação, eu estou acreditando que Deus está trazendo lição para o seu povo, eu estou entendendo que Deus está chamando o seu povo para se aproximar dele, ou será que eu estou entrando nas redes sociais para fazer crítica ao plano A, ao plano B, à direita, à esquerda, ou o centrão? Qual será a minha atitude mediante a isso? Oh, queridos, eu creio que o mesmo Deus que tirou o sono do rei, que agora vai ler no livro das crônicas, pé da ata, vai ler, e pergunta o que foi que fizeram para o homem que livrou a morte do rei. É o mesmo Deus que pode, nesta manhã, intervir no governo, aleluia, intervir na nação, e curar a pandemia, e curar os seus filhos, e curar o seu povo. Até porque, queridos, todos nós conhecemos o tema, todos nós conhecemos o texto áureo de 2 Crônica, que se este povo que se chama pelo nome dele, o povo que se chama pelo nome dele, é um povo que foi alcançado com a graça dele. Se este povo se arrepender, se este povo se voltar para ele de verdade, com o coração sincero, clamar a ele, ele é poderoso e pode nos alcançar nesta manhã com a sua graça. Se nós não voltarmos para ele, ele disse que vai perdoar os nossos pecados, ainda que o povo querido haja virado as costas para Deus. Mas se esse povo se voltar para o Senhor pode fazer. Então eu e você, que fomos alcançados pela graça, não podemos nos aproveitar desta graça para estar entrando nas redes sociais, para estar se comparando com o mundo, para estar trocando alfinetada por conta da pandemia, para trocar alfinetada por conta da política, entendendo que a minha e a sua vida está nas mãos de Deus. Então, queridos, quero voltar aqui caminhando para a conclusão. O apóstolo Paulo, ele vai comentar com cada um de nós como a salvação é uma realização divina. Agora somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Fala-se de uma transformação que ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Queridos, eu fui alcançado pela graça. Você foi alcançado pela graça, um favor que nós não merecíamos. E eu costumo dizer que se dependesse de valores para que eu estivesse aqui, eu não estaria aqui. Porque eu não tenho dinheiro, queridos. Todos me conhecem, mas eu fui alcançado por um favor que eu não merecia. Agora o apóstolo Paulo, falando para os irmãos da igreja de Coríntios, ele disse assim: você nasceu de novo, você é uma nova criatura, as coisas velhas já ficaram para trás. Lembra que eu falei do capítulo 4, a partir do verso número 23?
Ah, eu agora sou crente, então eu não posso andar enganando. Ah, agora eu sou crente, então agora eu não posso andar mentindo. Ah, agora eu sou crente, não, agora a minha vida mudou. Eu agora sou uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás. Os palavrões ficaram para trás. Eu não posso mais andar agora como o mundo anda. Eu ando na contramão do mundo. Então Paulo, ele disse que agora nós somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, todos conhecem, irmãos. 2 Coríntios, capítulo número 5, verso 17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora ele usa por meio de uma perspectiva positiva. Somos estado, ou seja, andar, andar fazendo boas obras, andar como Cristo andou, fazer boas obras, fazer o que ele fez. Não como meios para ser salvo, mas como uma evidência que nós já somos salvos. Então podemos observar no versículo de número 10, a parte C do versículo. Na mesma epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, o verso 10, a parte C do versículo diz assim: as quais Deus preparou para que andássemos nela. O que foi que Deus preparou agora, sendo nós uma nova criatura? Deus preparou, queridos, que agora, sendo nós libertos do pecado, para uma nova vida em Cristo, nós venhamos a andar como Ele andou. Nós venhamos a fazer o que Ele fez. Eu costumo dizer, queridos, que quando eu vou me arrumar para vir para a igreja, quando eu vou sair para algum lugar, todos nós temos por de costume, nos arrumamos, vamos até a frente do espelho para olhar se nós estamos bem. Quando eu chego à frente do espelho, eu faço uma pergunta: essa roupa que eu estou glorifica o nome do Senhor? Quando vou falar alguma coisa para alguém, eu costumo perguntar: o que eu vou falar promove a glória de Deus? Quando vou fazer alguma coisa, costumo fazer uma pergunta: o que eu vou fazer promove a glória de Deus? Então agora, querido, nós vivemos numa outra perspectiva. É fazer o que Cristo gostaria que nós fizéssemos, é andar como Ele gostaria que nós andássemos, é falar como Ele gostaria que nós falássemos. Então vamos para a conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Até porque, queridos, existem dois caminhos. A Bíblia diz, queridos, que o caminho do sábio e entendido é para cima, para fugir do inferno que está embaixo. Então nós sabemos que existem dois caminhos: céu e inferno. Existem dois senhores, nós temos que saber a quem nós queremos agradar. O Senhor, Ele disse que não tem como Ele ser agradado, quando nós queremos agradar o inimigo das nossas almas. Então agora, querido, por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Então, querido, nós éramos uma figueira brava, e agora nós fomos enxertados na videira. Jesus, Ele disse que Ele era a videira verdadeira, e que o seu Pai era quem cuidava dela. Então Ele disse que toda vara que está ligada nele, esta vara dá bons frutos. Então, queridos, agora nós fomos enxertados em Cristo. Nós agora temos que dar frutos dignos de arrependimentos. Então, queridos, nós agora temos que ser como Cristo andou. Nós temos que fazer o bem a todos, porque Cristo, quando andou, a Bíblia diz que multidões se aproximavam do Senhor Jesus e eram curadas. Então eu e você temos uma obrigação, temos um dever, sendo nossa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação passamos a praticar boas obras,
que glorificam a Deus, nosso Pai. Então, queridos, podemos observar no capítulo de número 15 do Evangelho segundo escreveu Mateus, onde o Senhor Jesus ele faz menção que Ele é a videira verdadeira e que o nosso Pai, o Pai Celestial, Ele é o lavrador. Então toda vara que está ligada em Cristo, ela produz bons frutos. Então, meus queridos, que nesta manhã, eu e você, venhamos a fazer uma reflexão. Como é que eu tenho andado? Como eu tenho falado? Como que eu tenho praticado as obras que Cristo me confiou? Queridos, nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao meu e ao seu coração. Querido, que nesta manhã, como igreja eleita, como noiva do Cordeiro, como a igreja do arrebatamento, venhamos a fazer uma reflexão. Nasci de novo, sou uma nova criatura, e as minhas atitudes, e o que eu tenho falado, e o que eu tenho feito. Tenho certeza, queridos, que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus que me visitou aqui neste lugar, Ele também te visitou na sua casa, Ele também te visitou no seu lar. Queridos, não vamos aproveitar, queridos, dessa situação para nos acomodar e ficarmos em casa e dizermos agora eu vou ser crente em casa. Não, queridos, vamos despertar. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a mesma epístola, ele diz: pelo que diz, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então o Senhor nos convida para que nós venhamos a despertar. O Senhor nos convida para que nós venhamos a nos levantar dentre os mortos, ou seja, sairmos do meio do pecado e andarmos na gloriosa luz. Queridos, você, meu irmão, você, minha irmã, nas vossas orações, vamos lembrar de estar orando pelos nossos irmãos de idade, orar pelos nossos irmãos enfermos, orar pelos nossos irmãos que estão em grupo de risco. Sabemos, querido, esta enfermidade, ela existe sim, queridos, ainda que o meio político se envolveu e tomou uma outra proporção, tomou um outro caminho, mas é uma enfermidade que existe. Alguns colegas de trabalho já estão infectados. Porém, queridos, a minha oração é que o Senhor venha abençoar a nação. A minha oração é que o Senhor venha te visitar. A minha oração é que o Senhor venha ser glorificado em meio a tudo isso. Queridos, não existe crise que Deus não possa reverter. Todos nós conhecemos capítulo de número 7, no livro de 2 Reis. A Bíblia vai nos dizer que Deus usa 4 lepras para reverter a crise de uma cidade por nome de Samaria. O meu Deus, nesta manhã, Ele pode intervir no governo, Ele pode intervir na nação, e Ele pode trazer cura para o seu povo. Amém, meus queridos? Queridos, desde já eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Ontem um amigo meu, o Denis Monteiro, mandou uma mensagem dizendo: pastor, que hora vai ser a live? Eu quero participar. Denis, que Deus te abençoe. Queridos, não percam esta noite, a partir das 18h30, nós vamos estar aqui hoje. Seria culto com as nossas irmãs, ou com a participação das nossas irmãs. Temos aqui o nosso grupo de louvor que está louvando ao Senhor, e temos o nosso irmão, o presbítero, que vai trazer uma mensagem da parte do céu, para o meu e para o seu coração. Não fique alheio, não fique atento, não fique alheio, não fique desatento. Deus tem uma palavra para o seu coração. Então, queridos, o meu convite é: Igreja do Santo Inácio, abrace a causa de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os meus irmãos
Que Deus em Cristo vos abençoe. Curva a vossa fronte. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença quero ser grato pela oportunidade, ó Pai, de mais uma vez o Senhor ter nos abençoado, de mais uma vez o Senhor ter falado ao meu coração, de mais uma vez, ó Pai, sentir a alegria, sentir a tua presença, Pai, por estar nos teus átrios, Pai, por estar na tua casa, por estar transmitindo a tua palavra e sentir o Senhor falar comigo. Ó Deus amado, venha abençoar os nossos irmãos de idade, ó Pai, nossos irmãos do grupo de risco, Pai, os colegas de serviço, Pai amado, que fiquei sabendo nesta manhã, que já tem alguns infectados. Senhor, venha abençoar a nação, venha abençoar o governo, Senhor, venha abençoar as nossas lideranças, Pai, os nossos irmãos de idade do Santo Inácio, a igreja do Santo Inácio, meu Deus, que venha ser alcançado nesta manhã pela Tua palavra. Pai, é o que eu quero te pedir, ó Deus, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém.